Então, eu vim aqui na qualidade de tia Bia, diretora pedagógica, nascida naquele chão, desde os meus 16 anos de idade, trabalhando lá como voluntária inicialmente, conhecendo, nesse atravessar de pontes, uma realidade que até então eu desconhecia. E, assim, de lá para cá, fazendo história junto com uma equipe de mais de 100 colaboradores, todos os dias tentando descobrir qual a melhor maneira de praticar a educação social de forma que tenha um sentido na vida de cada um que confia meio período no seu contraturno escolar da sua história para experimentar da melhor maneira possível o que a gente tem para ofertar. Então, eu topei o desafio, mas falo aqui com muita humildade que, dentro desse caminho da educação que a gente pratica lá no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, a gente ainda se pergunta muito as voltas da educação e das respostas que a gente busca para que o menino, o riso escondido, o sonho que ele desconhece, os direitos a ter direitos. A gente muito ouve dizer de garantia de direitos, quais são. Uma série de questões que cada criança, na sua singularidade, traz e que, para a gente, é um material ativo e um conteúdo muito importante para que a gente possa tocar a nossa história e a nossa missão enquanto instituição. Então, eu venho de uma prática como voluntária, depois descobrindo qual era o perfil que mais se aproximava para ser uma educadora social e galgando essa trajetória, conhecendo o caminho da gerência, de equipes, grupos, conhecendo e visitando famílias, reconhecendo a rede de equipamentos que existem para defender e assegurar o direito da criança e do adolescente, entendendo, à medida do possível, até agora, procurando olhar para a complexidade de tudo isso, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade e risco social, a gente reconhece as quebras de silêncio, as crianças que te procuram e confiam suas histórias, e você reconhecendo o tempo inteiro que seu lado ser humano, profissional, o entendimento do seu limite e a tua vontade de fazer a diferença e acionar todas as pessoas, todos os profissionais que podem percorrer contigo para defender essa criança, esse núcleo de onde ela vem, a família dentro do seu território. Então, desse lugar, Capão Redondo, esse atravessar de pontes, a gente vem aprendendo todos os dias como criar e gerar condições para que cada um assuma a autoria da sua própria história, na medida do possível. Então, quando a gente fala do Zezinho, Zezinho é um nome carinhosamente colocado, mas cada um tem a sua história, a sua individualidade, a sua essência. Então, a gente se debruça sobre todos esses desafios, sem a expectativa de saber tudo, porque não tem como saber e controlar tudo, mas com o nosso máximo respeito aos conteúdos que vão sendo confiados e como que a gente pode se equipar da melhor forma para olhar todas as atenções. Quando a gente reconhece a vulnerabilidade, e aí a gente visita uma criança, quando chega na casa, ela é visitada, um matriculado lá, a gente, pelo menos 3 vezes no ano, a gente vai saber desse endereço, dessa história, começo e a história no percurso. Quais são as evoluções, quais são os ativos, quais são as melhorias, os desafios que ainda insistem em permanecer e que, portanto, impedem a criança e aquela família de sonhar dias melhores, de agir dias melhores, né? Então, o nosso trabalho ele vai muito focado como educador o tempo inteiro na construção desse caminho, trazendo a família para ser protagonista. Afinal, a história lhe pertence. Então, é uma quebra de sentença,
O nome Zezinho vem inspirado no poema de Carlos Drummond de Andrade, E Agora José, que a gente, muito ousadamente, pedindo permissão, Deus o tenha, Carlos Drummond, tiramos a interrogação e pusemos uma exclamação: é agora, José. É agora a hora de virar a tua vida, é a hora de você escrever a tua melhor biografia, é agora a hora de você ganhar o mundo. Você ama, você protege, você tem um nome, tem um sobrenome, você tem uma história. E com respeito a essa celebridade, a esse farol, que a gente chama carinhosamente ao menino, à menina, alguns a gente consegue fazer uma visita e conhecer o núcleo familiar dentro da sua composição, e outros a gente acaba conhecendo dentro de uma outra realidade, que aí, por lei, não nos é permitido o acesso direto ao convívio com a família, a conhecer, mas a gente conhece parcialmente o que leva aquela criança a uma situação de acolhimento provisório, né? Então, aí a gente se refere aos chamados abrigos, para quem... Uns falam casa de acolhimento, outros abrigos. E a gente segue conhecendo mundos e mundos, tentando tocar o mundo do outro, pedir licença para chegar, e pensar estratégias dentro do nosso contexto de trabalho, de maneira a atualizar, contando com as parcerias, atualizar dados, atualizar quais são as demandas, né? De onde estamos, de onde viemos e aonde desejamos chegar. Então, quando a gente fala, por exemplo, da situação das mazelas sociais e de todos os riscos, a gente percebe, por exemplo, muitas crianças distantes do universo da leitura, da escrita, das informações, o conhecimento negado, sem acesso, sem direito a ter direitos. E quando esse sonho foi idealizado, ele foi idealizado e pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é até agora, e é até para sempre. E tudo tão lindo, mas tão desafiador pensar a prática. Então, nesse sentido, todas as construções e o trabalho com a equipe de educadores, todos os núcleos envolvidos, inclusive a família, os profissionais, a gente segue numa busca, numa sede, por uma reflexão do que faz sentido. Quais são os eixos temáticos, quais são as referências, quando a gente pensa na leitura e escrita como um eixo temático, um eixo norteador, que tipo de escritor, que tipo de leitor eu quero formar. Mas como pensar assim dentro de um território onde uma série de privações gritam, e gritam até agora, muito melhorou. Eu acho que o papel, a gente reconhece os espaços de leitura hoje numa crescente evolução, reconhecidos nas organizações que também compõem o território de Capão Redondo e outros territórios, Vila Andrade, Boi-mirim, Campo Limpo, que, de alguma forma, entendem a importância de investir nessa vida imaginativa, no convite ao gosto pela leitura, na leitura que não seja só por conta associada a uma questão escolar, de uma avaliação, mas a leitura que me convida a reconhecer meu mundo e tocar outros mundos, outras realidades, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma experiência, várias experiências, afinal, são mais de 20 anos de caminhada, onde a Tia Dag foi criando, porque aquela mente iluminada, juntamente com os colaboradores, projetos que pudessem estimular e fomentar esse contato com esse universo. Então, vamos lá. Biqueira Literária. Alguém já ouviu falar nesse projeto? Ó que nome. Biqueira Literária. Salve Tia Dag, né? Então, a Biqueira Literária foi uma das primeiras experiências que a gente oportunizou ao grupo que conheceu tudo isso. E a biqueira existe até agora. Quando a gente pensa na palavra biqueira, o que a gente associa? Não precisa contar, cada um forma uma imagem.
Tia Dag foi lá e pôs ali, né, a expressão, a palavra literária. Então, inclusive, aceitamos doações para a Biqueira Literária. Por quê? Porque a gente oferece vários gêneros literários, várias referências. Na casa do Zezinho, a leitura circula por todos os espaços de aprendizagem, todos os cantos educam, todos os cantos tocam a vida imaginativa da criança, todos os cantos provocam a curiosidade. A gente parte desse princípio. E entre todo o nosso percurso, os cenários, o que a gente cria para pensar a mediação dessas leituras, a equipe de educadores, o contador de histórias, os cenários eles têm uma vida própria, tudo bastante orgânico, bastante intenso, imenso, porque a gente percebe que, para além do educador e sua propriedade, sua habilitação, seu caminho de formação, a gente vai assim, muito tranquilamente produzindo agentes multiplicadores dessa experiência. Então, hoje nós temos jovens mediadores de leitura, facilitadores desse processo, que um dia foram crianças curiosas, sentadas num espaço, tentando ouvir o livro, mas, antes do livro, entender qual seria a função desse livro, para que ele serve, o que ele tem para contar. Então, a gente fala o livro de papel, a gente sabe que hoje tem o livro digital, e aí a vida que segue, e as muitas maneiras da gente acessar o conhecimento, a informação. Seja qual for o veículo, o importante é que exista o contato com a leitura e com essa imensidão de mundos, informações e de ganhos, porque a gente não é mais o mesmo a partir do momento que a gente se deixa levar por tudo isso. Então, a gente tem o processo de pesquisa oferecido para toda essa rede de participantes. São pelo menos 900, de 900 a 1.000 atendidos, 800 famílias, né? Porque nós temos muitos irmãos por lá, muitos parentes, então, assim, 800 e pouquinhas famílias. Nós já tivemos 1.600 atendidos, e desses 1.600 a gente precisou, em função da necessidade, reduzir o número de vagas por conta da redução de parcerias. E aí não foi um ano muito fácil, foi no finalzinho do ano passado. Então, esse ano é um ano de batalha, de captação, de futuras parcerias e possibilidades da gente voltar a atender o público que um dia já desfrutou bastante da Casa do Zezinho, principalmente a comunidade. Em momentos pontuais. Então, esses meninos ficam com a gente segunda a sexta, meio período, e depois eles se direcionam para a escola, e vice-versa, né? Então, das 8 ao meio-dia ou da 1 às 5 da tarde. Então, o Biqueira Literária, ele fez história. A gente desenvolve a proposta nos 2 semestres, primeiro e segundo. Esses livros perpassam por todas as mãozinhas que têm interesse. E Tia Dag diz assim, o livro precisa ser esquecido, você tem que deixar ele em algum lugar, porque ele tem que circular. Alguém vai passar e toma esse livro para si, e esse livro já não te pertence mais. Então, a Biqueira não tem sossego, porque você fala, mas e o acervo? É por isso que eu vim pedir ajuda no meio de tudo isso. Falei, Tia Dag, vou bem contar que a gente precisa de mais livros, né? Então, a gente tem toda a oferta de literatura infanto-juvenil, a gente propõe contos, fábulas, todo o caminho de contação de histórias, os gibis fazem sucesso, enfim, todas as maneiras de acessar as palavras, seus significados e qual é a compreensão que a gente pode ter desse recado que essa história traz. Qual é a função social da leitura e da escrita? A gente se debruça e se dedica a pensar sobre tudo isso de uma forma bastante cuidadosa, porque aí a gente está dizendo de uma população que muitas vezes pula o muro da escola, ou não teve acesso, não conseguiu chegar à escola, ou por uma ausência de documentação, de um desconhecimento. Tem todas as realidades misturadas e todo o nosso maior cuidado e máximo respeito a pensar
nas questões de cada um e como, enquanto equipe, a gente consegue mediar e pensar essas pontes aí de facilitação desse melhor encontro. Outros não tiveram a melhor experiência nesse universo e, nesse sentido, já nos perguntam: por que você insiste comigo? O que você quer comigo? E aí pensar as estratégias para reverter essa situação é um exercício não muito fácil, mas que a gente se desafia todas as vezes a responder junto com quem faz a pergunta, questiona, por não ver sentido. Eu me viro e estou bem do jeito que eu estou. Incomodado está você, que está me chamando aí para essa história, né? Então, alguns anos atrás, um menino que me questionasse assim, eu choraria bastante, porque eu sempre fui muito emotiva. Hoje a tia Bia já sabe um pouco melhor como é que a gente media essa linguagem, esse jeito de chegar, né? Então, tem dialetos e dialetos, maneiras, pessoas, seus interesses, e a gente, de tempos em tempos, vai buscando atualizar o perfil dos nossos atendidos. Jamais depreciando a inteligência e as capacidades de cada um. Reconhecendo as inteligências envolvidas e integradas e de que maneira a gente dá um destaque para todo esse contato, até que o livro possa ser esse melhor amigo. Certo? Então, eu, tia Bia, sou suspeita para falar, porque assim já quero estender um tapete e já quero contar uma história para vocês. Porque é assim que a gente trabalha lá. A gente é um eterno contador de histórias e reconhece no território uma evolução bastante favorável em relação ao tema que nos traz aqui para compartilhar a nossa pequena experiência. As organizações têm essa presença fundante e essa consciência cada vez mais melhorada. A gente percebe as escolas repensando o seu lugar e a sua função social, o seu papel na oferta, e quando ela abre o seu espaço para a comunidade visitar e entender, e entender de que lugar a gente e que importância a gente está apontando. A gente reconhece que o nosso bairro pode educar para melhor, então a gente explora praças, a gente explora parques, a gente ocupa tudo com as palavras. A gente carrega tapete, TNT. Quem conhece TNT? Dá para fazer tendas, né? A gente carrega uma caixa de muitas possibilidades de objetos e para tocar essa vida imaginativa, esse lugar de contador, a pessoa que narra, a pessoa que traz a página que mais marcou, a criança que tenha lá o seu momento, que está em processo de alfabetização, ela também interage tanto quanto. Ela vai lá: eu vou contar como eu entendi. Eu vou ler aqui as imagens. Tia, posso contar essa história? Eu vou ler as imagens. E assim todo mundo participa, todo mundo pertence às experiências, até que um dia ele se arrisca a se dedicar à compreensão de cada palavra, né? A identificar o nome, o título da história. Então, toda história tem um título? Tem, né? É isso. Assim, a gente conseguiu caminhar ao longo das nossas experiências pensando, fosse a biqueira. Depois da biqueira, nós começamos num trabalho muito feliz também, propondo a realização do sarau. Então, todo semestre tem um sarau que a gente chama de Zarau, pegando o nome, né? Zezinho, Zarau, tira o S, está tudo certo. E a gente convida os pais, os nossos poetas da comunidade que nos visitam, as lideranças, e que trazem e que marcam, seja no improviso, ou seja num belo de um livro guardado escondido no braço. Eu quero ler minha poesia.
eu quero recitar aqui uma cantiga, né? E quero que depois vocês cantem comigo. Então, o tempo inteiro, a gente circula pelo universo da leitura e da escrita, pensando no impacto que ela pode prover dentro do nosso território e de uma forma articulada e sempre muito familiar, porque aí é respeitando já a linha de interesse e de procura dos perfis que a gente tem atendido. Tá certo, gente? Então, eu, enquanto tia Bia, lá é a casa dos tios e tias, a gente sabe que tem alguns segmentos na área de educação que discordam dessa forma de se tratar, mas é assim, lá é tia Dag, a tia Bia, né? Todo mundo nesse lugar de educador, de ser uma referência e de ficar do mesmo tamanho que a criança. Se ela chega descalça, eu já estou descalça também, para promover uma coisa de identificação. Essa tia, você tirou o sapato, você está descalça, eu também estou, né? Então, os nossos caminhos de mediação, da melhor comunicação, ele parte da referência da empatia e do quanto é necessário que seja uma relação de reciprocidade dos valores e das referências mais nobres, de pessoa para pessoa, né? Então, a gente entende assim, essa educação das pessoas, os lugares que acreditam dessa forma, a educação é progresso, a leitura para além de simplesmente se manter informado, mas é o que eu faço com esse conhecimento que me abriu, né? Qual a função social que tem tudo isso? E a história, então, ela vai fazendo um divisor de águas na vida da gente, de todos aqueles que se deixam levar por essa experiência. Quando eu escuto a tia Bia falando, nesses 15 mil Zezinhos, 15 mil meninos e meninas que passaram pela casa do Zezinho, eu fui um dos primeiros, né? Isso lá em 1993, 94, eu já estou bem tiozinho já. E a casa do Zezinho foi para mim uma coisa assim, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha escola, né? Foi o quintal da minha casa. A casa do Zezinho foi para mim o espaço onde a periferia de São Paulo, que é onde eu moro, no Parque Santo Antônio, precisava. Porque naquela década, na década de 90, para quem não sabe, o Parque Santo Antônio, o Jardim Ângelo e o Jardim São Luís foram considerados os lugares mais violentos do mundo, né, por morrer muitas pessoas lá. E um espaço que a gente tinha para poder brincar, para poder aprender, para fazer várias coisas, era o espaço da casa do Zezinho. Né? Eu costumo dizer que, se não fosse a casa do Zezinho, talvez eu não teria chegado aos meus 34 anos de idade, que já estaria previsto, na boca de muitos professores, por exemplo, que eu não passaria dos meus 20 anos. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fui expulso da escola muito cedo, fui expulso aos 14 anos por ter assaltado a cantina da escola. A partir daí, todos os meus sonhos e todas as coisas que eu pensava em fazer na minha vida começaram a ir por água abaixo, né? Eu já não tinha mais perspectiva de vida. Aí, aos 14 anos, eu fugi para o Rio de Janeiro, fui trabalhar com um cara lá que era estelionatário. No Rio de Janeiro, aprendi tudo quanto é tipo de coisas que você possa imaginar sobre o tráfico de drogas, aprendi a hierarquia. E, aos 16 anos, eu já estava gerenciando o tráfico de drogas na minha região. Então, os meus amigos começaram a morrer, os meus amigos começaram a ser presos. Eu não sabia ler, né? Fui aprender a ler, sabia reconhecer os signos, mas não sabia o significado. E quando a minha melhor amiga morreu, que foi quando eu voltei na casa do Zezinho para pedir dinheiro para a tia Dag, para poder fazer o velório da minha melhor amiga, ela virou para mim e perguntou: cara, quem que vai vir pedir dinheiro para fazer o seu enterro? E quando eu olhei para o lado, eu estava sozinho. E pela hierarquia que eu exercia no tráfico de drogas, era para ter pelo menos 2 pessoas do meu lado. E eu estava sozinho.
né? Então, eu costumo dizer para os meninos nas palestras que eu vou que no momento que você mais precisa na tua vida, você vai estar sozinho. Se você estiver no tráfico, se você estiver na vida do crime. E aí ela deu essa grana, eu fui lá, enterrei a minha amiga. E a tia Dag falou, cara, volta para cá, volta para casa do Zezinho, né? Vem resgatar os seus sonhos. Meu sonho era ser jogador de futebol, mas já estava com 19 para 20 anos, então não tinha possibilidade. E pelos professores de onde eu estudava, aquele seria o meu último ano de vida, porque para quem não iria passar dos 20 anos. E aí eu voltei para a casa do Zezinho, saí do tráfico, saí do crime. E a tia Dag me colocou na biblioteca, né? Então a literatura ela tem uma... A literatura ela é e continuará sendo durante a minha vida toda um instrumento de libertação na minha vida. E um instrumento de ascensão biopsicossocial, espiritual, intelectual, se eu posso dizer dessa maneira, né? E aí eu voltei para lá, ela me colocou na biblioteca para ficar cuidando de livros, para organizar tudo lá. E foi lá que eu vi um livro cuja capa era um menino com vendas nos olhos, que estava com duas pistolas na mão, escrito Capão Pecado. E ali foi a primeira vez que eu tive o contato com a literatura, e a partir desse momento eu não parei mais de ler. Então, depois que eu aprendi a ler, aprimorei a minha técnica de leitura, eu tive que ler o Capão Pecado durante quatro vezes. A primeira vez eu estava chapado de maconha, não consegui ler. A segunda vez também estava doidão, a terceira vez também, a quarta vez que eu não tinha dinheiro para comprar maconha, eu fui careta para a biblioteca, e foi nessa quarta vez que eu estava careta que eu consegui ler, não só reconhecer os signos, mas os significados e a história que tinha no livro Capão Pecado. A partir daquele momento eu nunca mais fumei maconha na minha vida, porque eu achei que o livro ele tem um poder de fazer a gente sonhar, de fazer a gente viajar, sem poder se intoxicar, sem poder usar droga nenhuma. Então, hoje eu sou um adicto literário, digamos assim. E a partir daquele momento, quando eu soube que o Ferrez pôde contar a história dele no livro do Capão Pecado, a história da quebrada dele, eu achei que talvez eu conseguiria escrever um livro também. E aí eu comecei a colocar tudo no papel, e depois que eu li o Capão Pecado, eu não parei mais de ler. Comecei a escrever também algumas coisas. Só que, tinha parado na 5ª série, né? Então, a tia Dag propôs que eu voltasse a estudar, então voltei a estudar, finalizei o ensino médio, ensino fundamental, depois finalizei o ensino médio, e quando eu fui ver, eu estava na universidade, fui estudar letras, e montei um projeto de erradicação de tráfico de drogas, onde eu lecionei durante 3 anos no colégio onde eu fui expulso. Então, me tornei professor, e foi uma coisa assim libertadora, porque de fato dentro da escola eu pude fazer pelos meus alunos o que eu gostaria que tivessem feito por mim na época em que eu era vida louca, digamos assim. E a literatura na minha vida, depois eu saí, fui trabalhar com outra coisa, fui fundar o Instituto Projeto Sonhar, que é parceiro da Casa do Zezinho, que a gente está super lado a lado, sempre fazendo as coisas assim, porque eu acredito que o Instituto Projeto Sonhar ele não pode fazer nada, a gente não faz nada sozinho. Então a gente tem que se conectar, cada um fazendo um pouquinho. É o trabalho de formiguinha mesmo, não importa. Eu acho que as coisas têm que ser o trabalho de formiguinha, porque se você parar para pensar na perfeição que é o formigueiro, tem que ser o trabalho de formiguinha, não tem que ser nada com pressa, nada tão rápido. E o melhor disso tudo é que a literatura ela me proporcionou não só salvar a minha vida, digamos assim, mas também é como se eu tivesse pegado uma pedrinha e tivesse jogado no lago. E aquelas ondas começam a se reverberar, 360 graus. Então, vocês imaginam que minha mãe, totalmente analfabeta, uma vez eu estava saindo do meu quarto, suado, e assim, né, parecia esbaforido. E aí minha mãe perguntou, o que você está fazendo nesse quarto? E olhou para mim com a cara de decepção, achando que eu estava usando droga. Aí eu falei, mãe, eu estou escrevendo um livro. Aí ela olhou para mim assim, sabe? Porque a minha mãe, ela passava na rua...
É nóis. A minha mãe passava na rua. Imagina vocês que... Ih, já passou do meu tempo? Ah, então tem tempo pra caralho ainda. Oh. Foi mal. Então, vocês imaginam a situação que para minha mãe, quando ela passava na rua, as pessoas olhavam para ela e falavam assim, comentavam, né, entre si. Tá vendo essa mulher aí, ó? Ontem a polícia invadiu a casa dela atrás do filho dela. Tu tadinha, vai enterrar o filho, não vai cumprir a ordem natural, né? Que é a mãe enterrar o filho e o filho enterrar o pai. Eu falei errado? Não. Eu falei o contrário. A ordem natural, exatamente. O filho enterra a mãe, né? A ordem não seria natural. E ela passava assim de cabisbaixa, sabe? As pessoas olhavam penalizadas para ela. E aí, quando a minha mãe me viu dentro do quarto, ela ficou olhando para mim e falou assim, poxa, filho, tipo, né, pensou, agora que você está na universidade e tal, está fazendo essas coisas todas, você voltou a usar droga? E aí eu falei para minha mãe, estou escrevendo um livro. Ela falou, é mesmo? Posso ver? Aí eu, pode. Minha mãe virou, olhou para mim e falou, se você escrever esse livro, eu vou para a escola, vou aprender a ler para ler o seu livro. No dia 27 de abril de 2009, eu lancei o livro Zona de Guerra, e no dia 1º de julho de 2009, a minha mãe estava entrando na escola na primeira série. Hoje a minha mãe pega ônibus sozinho, hoje as pessoas, quando minha mãe passa, não falam, tá vendo essa mulher aí? As pessoas falam, o filho dela é escritor. Tá vendo essa mulher aí? Ontem o filho dela estava na Globo. Tá vendo essa mulher aí? O filho dela é professor. Então, a literatura, ela pôde me proporcionar isso e vai continuar proporcionando. Né? Porque é uma coisa de verdade mesmo. Eu acredito muito no poder que tem a literatura. Ela não só salva a minha vida constantemente, como me proporciona ajudar outras pessoas. Né? Então, eu deixei de lecionar já tem um tempo. E aí eu fundei uma organização que se chama Instituto Projeto Sonhar, que nasceu justamente para ajudar jovens e adolescentes a sair do crime e da criminalidade. Aliás, da criminalidade e do tráfico de drogas. E isso se deu porque uma vez eu estava trabalhando na favela, lá no Jardim Aracati, e um cara botou uma pistola na minha cara e perguntou o que eu estava fazendo lá. E aí eu falei para ele que estava trabalhando e tal. E esse cara mandou embora e nunca mais você volta aqui. E eu fui para casa, assim, meio bravo, porque, poxa, também já tive do outro lado da pistola e sabia como que era aquilo. E aí eu conversei com algumas pessoas e não desisti, voltei lá para o Jardim de Aracati. E todo dia que eu passava, esse cara estava sentado lá. Aí eu passava e falava assim, e aí? Ele não respondia. Aí eu, salve, não respondia. E eu, e aí, irmão? Não respondia. No dia que eu falei, e aí, ele, eu sentei do lado dele e fiquei o dia inteiro ali conversando com ele. E o mais engraçado de tudo foi que eu falei para esse cara assim, em um certo momento, eu falei para ele, qual é teu sonho? Aí ele, sonho, mano? Já estou 2 noites virado, como é que sonha? Eu falei para ele, mano, se você pudesse estar em outro lugar que não aqui, onde seria? Ele fechou os olhos e falou, mano, sei lá, eu ia estar no Aras, tá ligado? Cuidando de cavalo, e começou a falar. E o que eu ouvi ele me falando foi o cuidado, cuidar. E quando eu voltei pro Capão Redondo, eu procurei a tia Dag, expliquei para ela o que estava acontecendo, que eu tinha conhecido um cara cujo sonho era trabalhar no Aras. E ela fez eu pensar, assim, ela perguntou, o que esse cara sabe fazer além de cuidar de cavalo? Ele sabe arrumar mexer com eletricidade, ele sabe mexer com encanação, ele sabe levantar um muro. E aí ela acabou me falando que não é só o olhar de cuidar do cavalo, mas que se esse cara tivesse toda essa expertise, ele teria uma chance muito grande de concorrer com alguém que também só fosse cuidar de cavalo. E aí eu voltei lá no Jardim Aracati e perguntei para esse cara se ele toparia sair do tráfico de drogas e ir para o Capão Redondo comigo para cuidar de cavalo. Mas antes de cuidar de cavalo, ele deveria voltar a estudar e deveria também fazer alguns cursos, que a casa do Zezinho abriu a porta para ele, então lá ele fez elétrica, fez eletrônica, aprendeu o curso básico de pedreiro e tal.
e esse cara saiu do tráfico de drogas. Quando eu olhei para trás, eu já tinha resgatado 27 meninos do tráfico. E esse começou a ser o meu trabalho a partir daquele momento. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês foram ferramentas, e são ferramentas que estão constantemente nos livros que eu leio, constantemente no meio em que eu vivo. Então, acho que é um pouco disso, né? Um pouco dessa minha experiência.